Em 1 João capítulo 2, versículo 1 diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aqui João está querendo dizer que quando você peca sem querer, você peca sem a intenção de pecar, você cometeu um erro, um pecado sem querer, você ora a Deus e você vai ser perdoado. Isso não quer dizer que você pode viver pecando, mas quer dizer que se você cometeu um pecado sem querer, Deus não vai te culpar por ele se você reconhecer e deixar. Ao contrário do que muita gente diz, né? Porque não conhece a palavra de Deus, não conhece o Deus da palavra, né? Então muita gente acaba dizendo ao contrário disso, muitas vezes até na igreja. Muita gente fala isso errado. Em Isaías 53:5 diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi moído por nossas transgressões, ou seja, nossos pecados, por nossa pisadura nós fomos sarados. Isso significa que Jesus morreu por a gente e pelos nossos pecados. Ele nos perdoou. E quando a gente se sente culpado, ainda a partir disso a gente se sente culpado, a gente está negando o sofrimento de Jesus, a morte de Jesus na cruz. Então a gente está se baseando na justiça própria. E a justiça própria, na Bíblia está escrito que é como trapo de imundícia. Então ninguém é salvo pela justiça própria. A pessoa é salvo pela fé, a fé em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Quando Adão e Eva pecaram, Deus não saiu do céu. Deus não saiu do céu, não. Lá do jardim. Ele continuou lá. Continuou falando com eles. Mas o que afastou Adão e Eva de pecar, da presença de Deus, não foi o pecado apenas. Foi a culpa do pecado. A culpa, ela te afasta mais do que o pecado. Quando Adão e Eva pecaram, o pecado é a desobediência do que Deus falou. Então, Adão e Eva pecaram. E Deus podia simplesmente ter mandado um anjo. Falar, ó, já era, lá pecaram. Ele podia ter mandado um mensageiro, tinha vários anjos lá, ele podia ter feito algum poder lá e ter expulsado eles, entendeu? Mas ele não fez isso, ele continuou lá conversando com eles. Então o pecado em si, ele não te afasta de Deus quando você reconhece, quando você deixa ele. O problema de Adão e Eva foi que eles pecaram. Em vez deles reconhecerem e falar, ó, eu pequei, a culpa é minha, eles foram lá e falaram, ó, a culpa é dela. E ela falou, a culpa é dele. Aí acabou que ninguém foi perdoado, porque eles não reconheceram o pecado. Eles não reconheceram, não pediram perdão. Então acabou que deu nisso. Quando a gente peca, a gente tem essa mania feia de culpar os outros e apontar dedos para os outros. Em vez da gente reconhecer, bater no peito e reconhecer, ó, eu pequei e Deus falou isso para mim. Deus mostrou isso na Bíblia. O que a gente vê hoje em dia é ao contrário. Ó, você vai para o inferno, você está pecando, você vai para o inferno. Ao contrário da Bíblia, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a salvação é pela fé. A Bíblia diz que todos pecaram e todos foram restituídos da glória de Deus. E se todos pecaram, todos precisam de Jesus. Inclusive aquela pessoa que fala que você peca. Essa daí geralmente é a que quer esconder que está pecando. Entendeu? E 1 João 3,20 diz: se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Isso quer dizer que ainda que tenha aqui dentro culpa, Deus é maior do que a nossa culpa. A palavra de Deus aqui escrito é maior
maior do que a nossa culpa. Então a gente tem que ter fé, acreditar na palavra de Deus, porque Deus, ele não quer uma série de regras. O que Deus vai ganhar se você pecar ou se você não pecar? O que ele vai ganhar com isso? Ele está lá no céu, bem distante daqui, bem distante. O que ele enviou foi o Espírito Santo, que Jesus disse: vou enviar o Espírito Santo, que é o meu anjo, né? Que é o Deus, que é o considerado Deus conosco, né? Que é como se fosse a presença de Deus que o corpo pode suportar, né? Uma parte da presença de Deus. E muitas vezes a gente se baseia na nossa justiça própria. E se a gente se basear na nossa justiça própria, o que vai acontecer? A gente vai se sentir culpado quando a gente errar. E a Bíblia também diz que aquele que é nascido de Deus não peca. O que significa isso? Significa que aquele que é nascido de Deus, aquele que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo, ele não vive pecando. Ele não peca sempre, entendeu? Ele procura não pecar. Óbvio que de vez em quando ele erra. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E continuou sendo até o final da vida dele. Ele errou, ele pecou lá, matou indiretamente o cara, né? E pecou. E Deus perdoou ele. Óbvio que as consequências vieram. Deus perdoou o pecado. As consequências são suas, né? Conforme você julga os outros. Ele julgou dizendo que o cara merecia 4 vezes mais. E acabou que 4 filhos dele morreram. Se você estudar a história dele, você vai ver que 4 filhos dele morreram. Acabou que o que ele acusou nos outros, o que ele julgou, a forma que ele julgou, aquilo caiu sobre ele. Então pensa bem quando você for julgar o pecado de alguém, porque você também peca, você também alguma hora erra, alguma hora você já pecou. Então você não tem autoridade nenhuma para dizer que a pessoa vai perder a salvação se a pessoa pecar, independente se você for pastor ou alguma coisa do tipo. Autoridade nenhuma, porque Deus não deu essa autoridade nem para Jesus quando estava na terra, nem para Jesus. É óbvio que depois ele vai julgar o mundo, ele tem essa autoridade, mas quando ele veio, até ele veio para servir, ele não veio para julgar. Se ele viesse para julgar, estaremos ferrados. E pelo contrário, Deus teve misericórdia de a gente. Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Os discípulos dele, de Jesus, eles ainda não tinham se convertido até a morte de Jesus. Não teve conversão antes da cruz. Antes da cruz nunca houve conversão. E Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem são aqueles que estão em Cristo Jesus? São aqueles que amam o próximo, aqueles que amam a Deus. E consequentemente, se você ama a Deus, você vai amar o seu próximo. E como é que eu faço para amar a Deus? Para você amar a Deus é simples, é igual um relacionamento comum. A única forma de amar uma pessoa é se aproximando dela, conversando com ela, buscando intimidade com ela, né? E é a mesma forma que você pode ter um relacionamento com Deus. É você ignorando essa culpa, reconhecendo e orando, pedindo perdão. E Deus é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados, desde que a gente reconheça que nós pecamos. É óbvio que tem alguns pecados, muitos deles, que virão consequências, né? A gente vai pecar, às vezes, sem querer, e virão consequências, é normal. Mas a salvação, se você reconhecer o pecado e procurar deixar, a salvação, ela continua. A gente não é santificado pela nossa própria justiça. A gente é santificado pela justiça de Deus. E a gente tem que se preocupar não em não pecar, mas em se aproximar de Deus. Porque quando a gente se aproxima de Deus,
ele nos purifica, ele muda nosso coração. Então eu oro para que Deus mude o nosso coração, o coração da nossa sociedade, do nosso Brasil e do mundo. E se você sentiu no coração de orar a Deus, ore, peça a Deus que Ele te dê o Espírito Santo, caso você ainda não tenha. E se você se sente culpado, saiba que isso é sinal de que você é uma boa pessoa. Você está procurando fazer o certo. Se você se sente culpado consigo mesmo, é porque você está com o coração aberto para mudar de caminho caso você esteja errado. E quando você tem um coração contrito assim, Deus, se você convidar Ele, Deus habita nele. Porque Deus não invade o coração de ninguém. E ore a Deus, caso você tenha vontade, sentido que deve. Ore a Deus para que Ele tire esse pecado de você e te dê forças. E que você busque também sair desse pecado e ter forças, não só para sair do pecado, mas se aproximar de Deus, que também vai te purificar. E que Ele coloque o Espírito Santo em você, caso você ainda não tenha. E a Bíblia diz que, lá em Lucas, que Ele dará o Espírito Santo a todos aqueles que o pedirem. Ou seja, você pede, busca de todo o coração, e Ele com certeza te dará o Espírito Santo. A salvação, Deus morreu para todos. Deus morreu para todos. Mas a salvação é só para quem quer, né? Deus morreu para todos, mas Ele não é injusto. Ele não invade o coração de ninguém. Lá em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. E aquele que abre a porta, eu cearei com ele. Ou seja, eu vou fazer uma refeição com ele. E isso quer dizer sobre a salvação. E é isso aí. Valeu, galera. Se inscreve aí no canal. E comenta aí qualquer coisa. Comenta aí se vocês tiveram uma experiência durante esse vídeo. Ou se souberam alguma coisa que não sabiam antes. Se sentiu confortável. E eu tô aqui não para fazer a minha vontade, mas para falar o que Deus diz. E é isso aí, galera. Valeu!